No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, sempre destacando as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais importantes do nosso dia a dia. Na edição desta quinta-feira, hoje 2 de setembro, você vai conferir repasse de recursos à Fundapark. Ministério Público aguarda a resposta da entidade para se posicionar quanto à legalidade do ato. Parte das estradas da Serra Gaúcha já está recebendo melhorias previstas no plano de obras rodoviárias. Doação de sangue. Pouco mais da metade das pessoas cadastradas comparece para doar sangue. Mesmo assim, a ação superou a expectativa dos organizadores. Operação conjunta da Polícia Civil e Brigada Militar prende 3 pessoas por tráfico de drogas e apreende dinheiro, drogas, carros e armas em Bento Gonçalves. Destaques do Jornal TV Com, que você confere agora. O Ministério Público Estadual ainda aguarda um posicionamento da Fundapark para definir se abrirá um inquérito ou não referente ao repasse de R$ 312.678 a serem repassados pela Prefeitura de Bento Gonçalves à entidade. Até o momento, a promotoria recebeu apenas as justificativas da Prefeitura de Bento e aguarda a manifestação da Fundapark para se decidir se dá prosseguimento ou não na investigação, que é tratada até o momento apenas como uma notícia de fato. Na palestra jantar realizada na terça-feira no SIC aqui de Bento Gonçalves, o presidente da entidade, Rogério Capuani, reclamou do atraso no repasse dos recursos, se referindo a uma pequena minoria que estaria reclamando do repasse dos valores à Fundapark, que já foi aprovado, inclusive, pela Câmara de Vereadores. O promotor Alessio Nogueira reafirmou que a notícia, de fato, aberta pelo MP, em nada impede que o prefeito Diogo Siqueira faça o repasse dos valores à fundação. Porém, ele pode ser penalizado pelo ato caso haja alguma irregularidade. Na justificativa apresentada na Câmara de Vereadores, a Prefeitura destacou que o valor seria referente ao aluguel de um dos pavilhões da Fundapark e à utilização do pavilhão E para a aplicação das vacinas contra a Covid-19. O promotor pediu uma cópia do contrato de comodato entre a Prefeitura e a Fundapark, a fim de verificar se houve algumas mudanças no documento, pois a determinação inicial era de que o poder público não precisaria desembolsar recursos para a utilização do parque. Foram prorrogadas até o dia 15 de setembro as inscrições para o primeiro concurso literário da Feira do Livro, promovida pela Biblioteca Pública Castro Alves. Poderão participar escritores gaúchos residentes em cidades que compõem a região da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a AMESNE. Os textos originais e inéditos devem ter até 8 páginas, sendo que a temática é livre, desde que se respeite os direitos humanos. Os 3 primeiros selecionados terão seus textos publicados em livro digital e receberão um box de livros selecionados pela Biblioteca Pública. Também serão relacionados outros 7 textos a título de menção honrosa para serem publicados em livro digital. O resultado será divulgado no dia 16 de outubro, durante a Feira do Livro, no canal oficial do evento, no YouTube. Estão abertas as inscrições para a edição 2021 da Seleção de Vinhos de Farroupilha, concurso que elege anualmente os melhores vinhos, espumantes, frisantes e sucos de uva produzidos naquele município. Até o dia 17 de setembro, as vinícolas interessadas podem solicitar o regulamento e agendar a inscrição e coleta de amostras junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural de Farroupilha ou com a Associação das Vinícolas, a AFAVIN.
A análise sensorial será nos dias 19 e 20 de outubro, no Salão da Comunidade de Santos Anjos. O evento de premiação está previsto para o dia 4 de dezembro, em formato e local ainda a serem definidos de acordo com as regras de distanciamento que estarão vigentes no período. A promoção da 16ª Seleção de Vinhos de Farroupilha é da Associação Farroupilhense de Produtores de Vinhos, Espumantes, Sucos e Derivados, a AFAVIM, em conjunto com órgãos públicos, entidades do setor e empresas do setor vinícola. As estradas da Serra Gaúcha já estão recebendo parte dos recursos previstos no Plano de Obras Rodoviárias 2021-2022. Até o momento, o governo do estado já aplicou 13 milhões de reais na 446, 122, 453 e VRS 855. As obras estão sendo executadas pelo DAER, que na semana passada deu início aos trabalhos de recuperação na 446 em São Vendelino. Inicialmente, a autarquia realiza melhorias nos pontos críticos de 6 quilômetros em direção a Carlos Barbosa. O investimento no trecho é de R$ 1 milhão. Outra rodovia da região em obras é a ERS 122, entre Caxias do Sul e Farroupilha, abrangendo uma extensão de 9 quilômetros, com ênfase nos locais onde há mais desgaste do pavimento. Do total de 1 bilhão e 300 milhões previstos no plano de obras, 192 milhões foram destinados a projetos e ações na Serra. O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costela, afirma que a expectativa é recuperar as condições de trafegabilidade de 275 quilômetros de rodovias que são fundamentais para o deslocamento das pessoas e o escoamento da produção regional. Entre os trechos já recuperados estão a VRS 813, entre Garibaldi e Farroupilha, o contorno de Caxias do Sul pela 453, o acesso a Pinto Bandeira pela VRS 855 e a VRS 851 em Serafina Correia. A Receita Federal divulgou um comunicado alertando a população em geral para uma prática de uma nova modalidade de golpe envolvendo o órgão federal. Conforme a nota, os golpistas estão enviando cartas aos cidadãos, intimando os mesmos para regularizarem dados cadastrais junto ao sistema federal. No documento, há o logotipo e o nome do órgão de fiscalização. No entanto, o endereço eletrônico para realizar o procedimento é direcionado para a prática criminosa. A Receita alerta que, assim como o envio de e-mails, as correspondências também não são enviadas aos contribuintes e solicita que, caso recebam a correspondência, a mesma deve ser ignorada. Possíveis alterações, regularizações e consultas cadastrais devem ser feitas sempre diretamente no site da Receita Federal. O serviço está disponível no ECAC, para acesso somente pelo próprio contribuinte ou seus procuradores legais. E no esporte, o Gabinete de Crise do Governo do Estado autorizou o retorno do público aos estádios em competições esportivas, limitado a 40% da capacidade por setor e com teto de até 2.500 pessoas, mediante o cumprimento de protocolos, como o uso obrigatório de máscara. A Federação Gaúcha de Futebol afirmou que a retomada da torcida às arquibancadas dos estádios será feita de forma gradual. Desta forma, o torcedor alviazul deverá reencontrar o esportivo no estádio Montanha dos Vinhedos na disputa da Copa da Federação, que inicia neste mês. O início da autorização depende da publicação dos novos protocolos no Diário Oficial do Estado, o que deve ocorrer já nos próximos dias. Desde março do ano passado, com jogos sendo realizados sem a presença de públicos no Estado, seja em competições estaduais como nacionais, é prevista que a retomada do público se dê na Copa da Federação e também na divisão de acesso.
As divisões A, B e C nacionais, que são disputadas pela dupla Grenal, Juventude, Brasil de Pelotas, Ipiranga e São José, também deve contar com retorno público por meio de protocolos estabelecidos pela CBF. Já a Série D, no entanto, é exceção e ainda deve manter os portões fechados. Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. O sol apareceu com nuvens na maior parte do estado em uma quinta-feira que foi marcada pelo abafamento na região da fronteira. A instabilidade vinda do Uruguai e da Argentina aumenta a nebulosidade nesta sexta-feira, antecedendo um fim de semana chuvoso. As imagens de satélite desta quinta-feira mostram o céu bem carregado entre o Uruguai e a Argentina por causa da formação de uma nova frente fria. A sexta-feira terá pancadas de chuva, especialmente na metade sul do Rio Grande do Sul. Agora as outras áreas permanecem com tempo mais firme. Existe apenas uma pequena possibilidade de chuva no sul e leste de Santa Catarina. Quanto à temperatura, a máxima fica em torno dos 25 graus em Porto Alegre, 28 em Florianópolis e 29 graus em Curitiba. O clima-tempo indica para Bento Gonçalves a sexta-feira com a presença da instabilidade, embora as temperaturas não mudem muito em relação a esta quinta-feira. As temperaturas na capital do vinho amanhã devem variar entre a mínima de 14 e a máxima chegando aos 28 graus. E agora no Jornal TV Com, a gente confere o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá, estou muito preocupado, mas preocupado mesmo,
com o decreto que o prefeito municipal acaba de baixar. Publicado ontem no Diário Oficial, com letras, como sempre, bem miúdas. E vou explicar porque estou preocupado. O prefeito acaba de criar, via decreto, um departamento de inteligência e contra-inteligência dentro da Guarda Municipal. Teria algo de errado em princípio nisso? Em princípio, não. Porém, as atribuições que estão sendo dadas a este serviço de inteligência e contra-inteligência são, no mínimo, bastante estranhos e acredito e espero que sejam esclarecidos. Porque o que consta nesse decreto são coisas muito estranhas. Entre elas, digo e leio para não errar, e vocês vão entender fácil. O objetivo da inteligência, departamento de inteligência criado agora, é promover a coleta, a busca e análise de dados de segurança. Muito que bem. Mas como contra-inteligência, com quais objetivos? Executar medidas pertinentes a atividades de contra-inteligência, visando prevenir, detectar, obstruir e neutralizar a inteligência adversa, bem como as ações, prestem atenção, que constituam ameaças à administração pública. À administração pública. Que ameaças são essas? Observem. No planejamento dessa atividade de inteligência e contra-inteligência, a Guarda levantaria dados e informações necessários com relatórios de infrações, prestem atenção, de infrações administrativas, criminais e infracionais de modo geral. Infrações administrativas a serem investigadas por um serviço de inteligência e contra-inteligência da Guarda Municipal. E mais, permitindo o arquivo de documentos que se tornarão sigilosos, que tenham sido produzidos por esse serviço de inteligência e contra-inteligência da Guarda Municipal com fins administrativos, para fim de preservar a segurança da administração pública. E mais, esses dados interligados para fins de serem integrados às várias secretarias do município. O prefeito municipal está criando um SNI, ou seja, um serviço de inteligência para o quê? Observar internamente, quem sabe através do CETEC, legitimado por isso aqui, movimentos administrativos dos seus desafetos, as comunicações entre eles. Já se sabe da vigilância que tem nas redes sociais por parte de alguns integrantes da administração pública, em razão da crítica que é feita por alguns que ainda têm coragem especial dentro do serviço público e por isso tem assim um afastamento e mensagens subliminares enviadas para que talvez parem de criticar. Para que afinal é isto? Qual o fim da Guarda Municipal? Agora é de inteligência e contra-inteligência para manter, buscar, armazenar informações para caráter administrativos e criminais? E para a preservação da segurança, repito, da administração pública? Está muito mal explicado isso aqui e este decreto não está me cheirando bem. Sinceramente,
Acredito que a Câmara de Vereadores deveria dar uma olhada nisso e deveria o prefeito vir explicar isso melhor. A beira do abuso com esse decreto não será, tenho certeza, tolerada. Documentos sigilosos, Serviço Municipal de Inteligência e Contra-Inteligência. Há muito o que explicar em relação a esse decreto. Há muito o que debater na comunidade a respeito dessa medida. Pensem nisso e fiquem com Deus. O município de Bento Gonçalves poderá, a partir das próximas semanas, assumir a gestão da ERS 444, rodovia que corta o distrito do Vale dos Vinhedos em direção ao Monte Belo do Sul e Santa Teresa. Nesta semana, foi aprovada na Assembleia Legislativa o projeto de lei que autoriza a transferência para a Prefeitura de um trecho de quase 14 quilômetros que até hoje estava sob a tutela do DAER. O documento segue para a redação final e, posteriormente, para a sanção do governador Eduardo Leite. Em julho, outro trecho de cerca de 5,5 km da mesma rodovia, neste caso entre o bairro dos Eucaliptos e o Barracão, também já havia sido entregue pelo Estado ao Poder Público Municipal. Nesta quarta-feira, o prefeito Diogo Siqueira esteve reunido com o presidente da Assembleia, Gabriel Souza, conversando a respeito da aprovação da medida. Conforme o prefeito, a ação é mais um passo dado rumo à autonomia sobre a estrada, onde o município poderá realizar as obras necessárias, oferecendo mais condições de trafegabilidade para quem passa diariamente pelo local. Na quarta-feira, aconteceu a primeira ação em conjunto entre Prefeitura, Hospital Tacchini e Hemocentro Regional de Caxias do Sul, visando oportunizar a doação de sangue por parte da população. A ação aconteceu durante o dia na Unidade de Saúde Zona Sul, no bairro Botafogo. Embora o cadastro de doadores tenha sido totalmente preenchido ainda no primeiro dia em que a ação foi divulgada, pouco mais da metade dos doadores compareceu ao local. Foram 81 pessoas das 160 cadastradas. A ação é um projeto piloto organizado pela Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Tacchini para auxiliar na coleta, uma vez que o Banco de Sangue do Hemocentro Regional de Caxias sofre com a queda acentuada de doadores em razão da pandemia da Covid-19. Conforme a secretária de Saúde aqui de Bento, Tatiane Fiorio, a atividade superou as expectativas iniciais e agora o próximo passo será o agendamento de novas datas para ampliar a rede de doadores de sangue na cidade. Para realizar a ação em Bento Gonçalves, o município disponibilizou o espaço físico e a equipe profissional. Já o Hospital Tacchini disponibilizou 2 cadeiras e equipamentos, e o lanche que foi entregue aos doadores foi doado por empresas parceiras. A coleta foi toda acompanhada pela equipe do Hemocentro Regional de Caxias do Sul. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta quinta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta, que está disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 12 pacientes internados com a Covid-19, a mesma quantidade em relação à quarta-feira. Dos 40 leitos oferecidos à instituição, 30 eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 18 respiradores, 2 a mais em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 40 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente
19 pacientes seguiam internados, um a mais na comparação com os dados da quarta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pela Secretaria Municipal da Saúde e também pelo Hospital Tacchini. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, falou sobre a crise hídrica do Brasil e comentou que o país pode ter apagões, a exemplo do que disse na terça-feira o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Mourão afirmou ainda que a maior parte da água no país é utilizada para agropecuária e para geração de energia. Ele lembrou que o consumo humano é a menor parte e, diante disso, tem que haver uma dosagem e que o país deve enfrentar problemas nos próximos anos se não houver uma recuperação plena dos reservatórios. O vice-presidente defende que o governo tem tomado as medidas necessárias para amenizar as consequências da crise hídrica no país. A campanha de redução de consumo da água pelo governo federal está prevista para começar neste mês, segundo o vice-presidente. Uma operação conjunta da Polícia Civil e Brigada Militar resultou na prisão de 2 homens e uma mulher acusado de tráfico de drogas e apreendeu mais de R$13 mil em dinheiro aqui em Bento. Os policiais cumpriram na manhã desta quinta-feira 4 mandados de busca e apreensão nos bairros Vila Nova 2, Centro, Coab e São Roque, junto ao loteamento Sembranel. Além de policiais da Brigada Militar, participaram agentes das delegacias de Bento Gonçalves, Garibaldi e Cotiporã. Uma mulher de 27 anos foi presa em um apartamento no bairro São Roque. Com ela, foram apreendidos cerca de R$8 mil em dinheiro e um automóvel Honda Civic. Um homem de 43 anos foi preso na área central da cidade, enquanto o outro acusado, de 40 anos, foi preso no bairro Coab. Também foram apreendidos 14 celulares, um notebook, R$13.190 em dinheiro, 3 balanças de precisão, 2 revólveres e 31 cartuchos calibre 38, 2 pistolas e 161 cartuchos 9mm, 3 carros, uma moto, 14 buchas de cocaína, outras 6 porções de cocaína, pesando aproximadamente 340 gramas. Quase meio quilo de cocaína e armas foram apreendidos no bairro Coab. Os policiais apreenderam ainda uma motocicleta Honda, uma caminhonete Hyundai, um Honda Civic e um automóvel Volkswagen Jetta. Todos os envolvidos foram recolhidos à Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta quinta-feira, dia 2 de setembro. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!